esse final de semana, um dos temas aqui em debate que acabou trazendo repercussão foi a questão de um chocolate. Por quê? Porque bolsonaristas e críticos de Felipe Neto, influenciador digital, comunicador, estão atacando ele nas redes sociais por ele ter virado garoto propaganda do chocolate bis. E aí até o líder do governo no Senado, né, no Congresso, o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, foi para as redes sociais para defender Felipe Neto e para fazer propaganda do chocolate. Né? Os parlamentares gravaram um vídeo comendo chocolate para defender Neto. O Humberto também, Humberto ainda disse que é uma perda de tempo. Foi o que ele disse, uma perda de tempo. A gente tem como colocar aí um trechinho do Randolph? Vamos colocar aqui o trechinho do Randolph? Ó, ele colocando aí, ó. Raramente acordando tarde. Perdemos o café. Aí o que foi que nos restou para salvar antes do almoço? Bis. Se não fosse o bis, a gente ficaria esfomeado até essa hora. Então é o seguinte, coma bis, viu? Vale a pena, vale a pena. Além do mais, é gostoso. Aí tem aí, falando assim, olha, é uma perda de tempo, os bolsomínios, foi o que escreveu o outro senador, né? Quererem atacar Felipe Neto por isso. Aí a deputada federal Carla Zambelli reagiu, mais razões para não comermos nada da Lacta, atacando a empresa, inclusive, foi o que ela escreveu. Aí tem o ministro também, o ministro das comunicações, né, aqui do governo Lula, o Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, ele postou uma foto fazendo propaganda do chocolate. Também aqui, ó, olha o nível que a gente está no país. Ele com o secretário, o Vadi Damus, que é o secretário, né, do consumidor, lá do Ministério, e ele falando, olha, planejando o bis em 2026. Lula oficial, Felipe Neto, e bis oficial, entrando numa propaganda, ele ministro da Secretaria de Comunicação nas redes oficiais dele, fazendo essa propaganda. Faz sentido isso, Thales? Olha, o governo está caindo na armadilha. Se falou aqui da armadilha do, do Hamas para Israel, o atentado seria uma armadilha. O governo caiu na armadilha do bolsonarismo, ficar comentando bis, uma bobagem sem tamanha, que você se mostra rasteiro, tão rasteiro quanto quem atacou o fato do Felipe Neto fazer propaganda do bis, é direito do Felipe Neto, problema dele, o governo não tinha nada que entrar nisso, vai fazer gracinha, o Randolph achou engraçado fazer uma gracinha, autoridade, sempre que vai fazer gracinha, dá errado, dá ruim, como dizem na rua, deu ruim. A autoridade não pode fazer gracinha. É igual aquela ministra que no avião foi fazer gracinha dizendo que estava indo assistir o jogo do Flamengo e deu no que deu. Então, a mesma coisa é o Randolph, é o ministro da Comunicação, tudo isso não tem que fazer gracinha. Lugar de governante é falando sério, falando direito, não fazendo gracinha. Essa gracinha aí e deu ruim. Não pode. E agora, eu acho que a Lacta tem que pagar o governo pela propaganda. Se bem que eu acho que essa propaganda desse jeito é uma propaganda negativa. Não, e até para eles conseguirem balancear, além de atacar, não sei se a Madar voltou com a gente já, eu acho que já pode voltar. Vamos ver. Oi, voltei. Voltou. Estamos tratando dessa coisa quinta série, eu acho. Mas apesar que ela não sei se dá para ser considerada quinta série, antes de eu até passar para a Madeleine, vou ouvir o Josias antes. O Josias, tanta coisa importante acontecendo, aí vem isso, né? Um influenciador digital faz uma propaganda de um chocolate, e aí os políticos levam isso para a política e usam, né, os seus canais de rede social, e aí a gente fica sempre naquela questão, será que um ministro de comunicação, o perfil dele é um perfil oficial? Não, é um perfil pessoal? Vale ele fazer uma propaganda de um chocolate para defender um apoiador do governo Lula nesse sentido, Josias? Não, Fabíola, as pessoas têm que ter noção da responsabilidade, né, das funções que exercem e do papel que precisam ter, né? Esse é um debate que não merece bis. É um debate que mostra o nível raso a que chegou a política brasileira.
com essa polarização empobrecedora entre petistas e bolsonaristas que não acaba, né? O país ardendo de necessidades, com tantos temas prementes por discutir, e ficam as autoridades medindo forças em torno de um assunto que é nada, não é? É uma polêmica vazia, rasa, mostra a qualidade dos políticos, das autoridades que temos e a pobreza do nosso debate político, né? Evidentemente, essas pessoas não têm noção da relevância que os cargos e as funções que ocupam têm. Estamos falando de um líder do governo no Congresso Nacional, estamos falando de um ministro que deveria cuidar da comunicação social do governo, estamos falando de um assessor do ministro da Justiça. Esses personagens estão se digladiando nas redes sociais com bolsonaristas em defesa de um operador de redes sociais e fazendo propaganda gratuita de um chocolate, de uma marca de chocolate. A esse nível chegamos, Fabíola. E, nesse instante, há um projeto por votar da maior relevância na Câmara dos Deputados, que trata da tributação dos super ricos, um projeto ao qual o governo, o Ministério da Fazenda, atribui relevância capital, e o líder do governo está falando de bis. O responsável pela comunicação oficial do Palácio do Planalto está falando de chocolate. Há uma outra votação relevantíssima que vai ocorrer na comissão, numa comissão do Senado, que renova a isenção para 17 setores da economia brasileira, um projeto que foi desvirtuado, colocaram um jabuti ali para estender a isenção de pagamento de previdência social aos municípios, abrindo um rombo nas contas do governo, e está o líder do governo no Congresso a discutir chocolate nas redes sociais. É por isso que o governo costuma levar algumas goleadas que se parecem muito com aquilo que os comentaristas de futebol chamam justamente de chocolate, Fabíola. Quando um time perde para o adversário de forma vexatória, né? O governo devia se dar ao respeito, Fabíola, os seus representantes também. E não é o que ocorre num debate como esse, né? Realmente mostra o grau a que chegou a política brasileira. Estamos ao rés do chão, Fabíola.